A paz do nosso Deus e do Senhor Jesus. Eu queria falar sobre o inferno, que no Velho Testamento é Sheol, mundo dos mortos, cemitério, profundidade. No Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, foi botado a palavra inferno, que vem do latim, que não está nos originais da Bíblia, mas foi traduzido o Sheol, Geena, para o inferno. Lugar de tormento, lugar de desprezo, lugar de espera, onde aqueles que morrem sem Cristo ficam num estado intermediário esperando a ressurreição dos seus corpos para poder se apresentar diante do tribunal de Deus. E você vai ver que Cristo ele falou mais do inferno do que do céu. Jesus ele fala sobre Geena, que era um lixão que tinha na época em Jerusalém. Esse lixão era jogado lá os animais mortos, os lixos. Então o fogo nunca apagava porque sempre tinha lixo, sempre tinha bicho. Entendeu? E o verme também nunca morria porque sempre tinha verme. Daí você vê que Cristo, ele pegou aquele lixão, chamou de Geena, e disse que o inferno era daquele jeito ali, entendeu? Bom, se você for ver, o apóstolo Pedro, ele fala que os anjos que pecou contra Deus, eles não foram perdoados e foram presos em prisões eternas, no abismo. A palavra abismo aí no grego é tártaro. O abismo, você sabe que é abismo, né? Profundeza. Você ainda olhando que o castigo para os perdidos, para aqueles que rejeitam Cristo, Deus não vai castigar ninguém sem merecer. O castigo será merecido para todos os humanos que, como diz o Salmo de Davi, todos que se esquecer de Deus nessa vida será lançado no inferno, no Sheol, entendeu? Desprezou Deus, esqueceu, não se importa com Ele, não se importou com Ele, também será desprezado. Tá certo? E não tem isso de se esquecer, não. Jesus, ele fez uma pregação e certa vez Jesus disse que havia dois homens no mundo e um era rico e outro homem era mendigo. Um era Lázaro, mendigo, e tinha o rico. Ambos morrem. O mendigo, apesar do seu sofrimento, mas sempre se lembrava de Deus, tal, orava, buscava Deus, estava em comunhão com Deus, dava graças a Deus, entendeu? Estava sempre pedindo misericórdia pelos seus erros, enfim, mantendo um vínculo, uma amizade, uma comunhão, mostrando para Deus que acreditava nele, que devia a ele satisfação, entendeu? Gratidão. Já o rico não, o rico era totalmente incrédulo, queria saber de nada, profano, humilhava quem ele queria, exaltava quem ele queria também, ajudava quem ele não queria, ele maltratava. E um morre, o anjo vem e leva, que foi o mendigo Lázaro. O rico, ele morre e foi para o abismo. E do abismo, ele vê Lázaro com uma certa distância, feliz, alegre, contente, no paraíso.
ele lá sendo atormentado. E ele grita pedindo socorro, ajuda, e de Pai Abraão, manda um profeta e falar com meus irmãos para que eu não venha para cá, porque aqui é muito sofrido. E aí o pai Abraão disse para ele, não, lá na terra tem uns profetas, né? Ele ouça os pregadores, ouça os profetas que estão lá anunciando. Se ele não acreditar nos pregadores do evangelho que está lá falando, como é que vai acreditar se eu pegar uma pessoa daí e mandar para lá e a pessoa disser, eu estava lá no abismo, estava lá no inferno, lá é ruim, negócio lá é feio, viu? É gente gritando, gente lamentando, gente é gemido para tudo quanto é lugar. Não vai acreditar. Ele ouça lá os pregadores lá. Então Jesus contou essa história, e isso aí é um fato real. Há quem pense que após a morte o ser humano ele tem a sua consciência aniquilada, entendeu? A alma realmente ela morre, mas ela não deixa de existir, entendeu? O ser humano não deixa de existir. Ele perde apenas o poder de transmissão, de falar, mas dentro dele está todo o conteúdo, todo o registro daquilo que ele fez, deixou de fazer, está tudo registrado ali nele, tá bom? Então, o que você for ver, no capítulo 20 de Apocalipse, verso 10, o castigo é de dia e de noite. Há quem diga que após a morte acabou, morreu, acabou, morreu, já era. Jogou ali, enterrou. Não, não é não. Apocalipse capítulo 20, verso 10, diz que é de dia e de noite sendo castigado. Entendeu? As chamas eternas. Quem suportará as chamas eternas? Entendeu? Você observa que o Salmo 139, Deus ele está presente em todo lugar. Mesmo no inferno. Só que a presença de Deus no inferno é em toda a sua ira. Entendeu? Deus não vai estar presente no inferno com amor. Já aqueles que se rendeu na vida humana, a Ele se arrependeu, deu satisfação, vai estar no céu, no paraíso, vai ver o seu amor, a sua misericórdia, entendeu? Vai ver o quanto Ele é justo. Então tá aí a diferença. Hebreus 9, 27, está escrito lá, após a morte, segue-se o juízo. Tá certo? Após a morte, o ser humano já vai esperar o julgamento. Somente voltando para o que o apóstolo Pedro falou, sobre os anjos que estão no Tártaro, lá no abismo, preso. Eles estão na profundeza da terra, abaixo do lago de fogo. E esses anjos, eles não estão com os mortos, com os humanos mortos. Esses anjos estão presos. Esses anjos vão ser soltos na grande tribulação. Depois que Deus levar o seu povo, a sua igreja, esses espíritos vão vir ao mundo para perturbar o mundo. E a diferença entre o mundo dos mortos e o mundo que esses anjos estão presos. Agora, eu acredito que os espíritos que hoje estão soltos, os demônios, os anjos que pecaram hoje, uns que estão soltos, ele vai sim, lá no abismo, lá no mundo dos mortos, aterrorizar, atormentar, lógico que sim. Mas o diabo, ele não manda no inferno. O diabo, ele não manda lá. Entendeu? Porque lá é lugar de castigo. Entendeu? Ele não tem nada a ver. Ele não manda lá. Se você observa a Escritura, você vai ver que os perdidos,
aqueles que rejeitaram a Cristo por toda a vida, após a morte, não tem purgatório. Por quê? O purgatório foi inventado por um padre da Igreja Católica, em que ele quer dar uma solução para os seres humanos após a morte. Mas a solução quem dá é Cristo. É a fé em Jesus que salva. Tá certo? Porque assim ninguém ia querer renunciar ao pecado da vida. Não, ninguém ia querer. Todo mundo ia querer ver sua vida errada e depois ia para o purgatório. Ia querer ir para o purgatório após a morte para se purificar e receber o benefício de Deus. Aí seria uma injustiça com o próprio Deus, com o próprio Senhor. Eu mando meu filho morrer pelo mundo e depois um cara lá na terra inventa um purgatório, aniquilação total do sacrifício de Cristo, aniquilou o sacrifício, o sofrimento de um homem justo, que é Jesus, por causa do purgatório. Isso não é certo, entendeu? Mas aqueles que diz sim para Deus, aquele que quer Cristo na sua vida, no seu coração, Jesus disse para o ladrão: hoje tu estarás comigo no paraíso. Então, para aquele que diz sim para Deus, tem um paraíso de gozo, de paz, de felicidade. Então, não se esqueça, todos aqueles que diz sim para Deus, para Cristo, quando morre, ele vai para o paraíso, porque Jesus levou para o paraíso aquele ladrão que passou a vida fazendo o que não presta, mas se arrependeu. E a salvação é mesmo para pecador, para quem se arrepende. Não é para santo, não. Que Deus continue te abençoando.